Alô, meus amigos, nossos cumprimentos. Estamos chegando aqui na TV Galega, a Imagem da Cidade, para mais um programa de tudo um pouco de tudo, das informações do esporte, da notícia, das curiosidades, da política, da defesa civil, dos bombeiros, da polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia federal, enfim. A gente traz o que pode para mostrar para vocês aqui no nosso programa e falar também de algumas coisas que é de grande importância para a nossa comunidade, né? Aliás, a TV Galega é a imagem da cidade, né? Nós temos que mostrar muitas coisas nossas aqui e falar de muitas coisas que estão acontecendo aqui em Blumenau e também na nossa região. Quero agradecer o carinho aí das crianças, do papai e da mamãe, do titio e da titia, né? Dos adolescentes, da juventude e também aquelas pessoas da idade da experiência, que são os nossos anciãos, né? Essa gente merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa atenção para com eles, porque são pessoas que, né, têm experiência muito mais do que a gente, pela vivência que estiveram aqui no nosso meio. E estão no nosso meio, muita gente. Vamos então para o nosso abraço aos aniversariantes da semana. Hoje tem muita gente que está aniversariando. Quero mandar um abraço primeiro para a minha nora, que é a Juliana Panceira, esposa do meu filho Rodrigo, que está de aniversário nesse final de semana, né, Juliana? Lá em Francisco Beltrão. Uma pena que o sogro não pode estar presente lá devido, né, à distância e os compromissos que a gente tem por aqui. Mas espírito, Juliana, você não é nora, é uma filha que eu tenho, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, muita paz junto ao Rodrigo, junto à Juliana, tá? Para que, junto à Ana Júlia e a mãe a Juliana, que está de aniversário, nosso carinho, nosso abraço, que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz, prosperidade junto ao Rodrigo e todos os demais familiares aí, da família Panceira, tá bom? Quem mais aqui está de aniversário? Vamos ver aqui. Vamos lá. Depois da nora Juliana, aniversariante da semana, meu amigo Eloy Barney, doutor Eloy Barney, né? Foi meu colega há muitos anos na prefeitura. O delegado João da Cunha Neto, muito aprendi com o João, né? No tiro. Um abraço, Joãozinho, grande amigo, está de aniversário também. Grande abraço para você. Delegado expert, né, em tiros e professor de tiros e também professor para aqueles que entram na polícia, né? Ele é um dos professores. O outro amigo que hoje está de aniversário também é meu querido amigo Cristiano Torquato. O Cristiano Torquato é esposo da Denise Bichlin, que tem programa aqui na TV Galega, programa Mulheres. E ela é minha colega também lá na Rádio CBN, ela é na nossa âncora lá no Notícias da Manhã. Então, o seu esposo, o Cristiano, que a gente chama de Cris, está rasgando folhinha do calendário da vida, vascaíno até debaixo d'água, se vivente. Parabéns, Cristiano, também para você. Quem mais aqui está de aniversário? O doutor Alfredo, meu grande amigo, colega de faculdade lá do Rio Grande do Sul, hoje casado, mora em Ijuí, junto com a sua família, e tem lá seu escritório de advocacia na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Doutor Alfredo Piamoncini, um abraço para você, vivente. Maria das Graças Magalhães, também de aniversário lá em Araquari. Na Araquari tem bastante gente convergente, Dona Marcília, o Cleverson, aquela turma toda lá, né? Quem mais aqui? Dona Maria das Graças Magalhães. Quem mais aqui? Meu querido coronel da Polícia Militar, já está na reserva, que é o coronel Sidney, Mário Sidney Rossi, hoje lá radicado aí em Dayal, esteve de aniversário também essa semana. Coronel Mário Sidney Rossi, Coronel Rossi, como era conhecido no batalhão, 10º batalhão, quando trabalhava junto com nós aqui. E vai um abraço também para os carteirinhas, né? Os carteirinhas do nosso programa são vários. Entre eles, olha só, professor Serginho Hoffman, doutor Mota, doutor Valdemaro, professor Vander Pugliese, doutor Mauro Dorigatti, doutor Eduardo, o Jason e o Marrom, Luiz Desenhista Moderno e a Cris, zeladora lá do edifício Blumenau. Essas pessoas não perdem o nosso programa
estão sempre assistindo o programa de Tudo um pouco de tudo, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Gente, dados os abraços, eu queria falar também, quero falar sobre infelizmente, essa tragédia que aconteceu aqui em Blumenau, no começo na última quarta-feira. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, o Rogério Farias, que é um pai de família, que estava trabalhando quando cedeu aquela laje ali, né? E ele, infelizmente, perdeu a vida. O irmão dele continua internado, também trabalhava junto com o irmão ali. E os outros colegas de trabalho, eram 7 pessoas, 2 se salvaram, que ficaram seguros por uma cadeirinha que se chama, né? Ficaram pendurados, depois foram retirados com poucos ferimentos, pouca coisa, né? E os demais, então, foram levados às pressas para hospitais. Infelizmente, o Rogério não resistiu aos ferimentos e morreu. 49 anos, um pai de família, que infelizmente, né, nos deixou. O trabalhador que morreu no desabamento daquele dia, durante uma concretagem de um prédio em construção ali no centro de Blumenau, na rua John Kennedy, com a 7 de setembro, nos fundos do Hospital dos Olhos. Era uma sequência do hospital que estava sendo construído ali, né? E o Rogério Farias de Lima, 49 anos, infelizmente, atuava no 6º andar da obra quando a estrutura cedeu e atingiu. Ele deixa 3 filhos e a esposa. O irmão dele, que também trabalhava no local, ficou ferido e está em estado grave, segundo os familiares. Até o final do dia de ontem, outros 4 operários permaneciam internados no Hospital Santo Antônio, um deles no Santo Antônio e 3 no Hospital Santa Isabel. A empresa responsável informou que está prestando apoio às vítimas e suas famílias. De acordo com os familiares, o trabalhador era conhecido por ser dedicado à família, atuava há anos no setor da construção civil e infelizmente perdeu a vida. A causa do acidente ainda não está sendo investigada. Segundo a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militares de Blumenau, há risco de um novo colapso, inclusive. O retorno das atividades do canteiro depende da autorização dos órgãos de segurança. Estão estudando ali para ver se não acontece uma coisa pior, né, gente? Infelizmente, uma vida foi ceifada e a gente lamenta que isso tenha acontecido, onde o Rogério, infelizmente, perdeu a vida. Um rapaz novo, 49 anos, pai de família, e os outros também saíram machucados. Eu estava lá fazendo a cobertura pela Rádio CBN, e eu vi quando um dos funcionários, não sei quem era, não deram o nome, saiu ali completamente sujo do concreto, porque eles estavam fazendo a concretagem, e saindo sangue pelo nariz e também pelos ouvidos, devido à gravidade que sofreu, porque a plataforma cedeu, eles caíram e depois o resto caíram em cima deles, além dos ferros e o concreto ainda molhado, né? O concreto molhado, ele pesa 3 vezes mais do que depois que ele é curado. É a explicação que os engenheiros nos deram para a gente ali. Então, um peso muito forte, né, gente? Infelizmente, essas vidas foram ceifadas. E a vida continua, gente. Infelizmente, aconteceu essa tragédia, mas a gente tem que rezar pela alma do Rogério e também para aquelas pessoas que estão ainda nos hospitais, que Deus dê a cura, para essas pessoas, que não fiquem com sequelas, que possam voltar a trabalhar para sustentar as suas famílias. É o que a gente deseja de coração. Bom, ainda sobre segurança pública, gente, uma coisa me revoltou muito. Olha, eu tenho experiência, meu tempo de polícia, meu tempo de repórter policial, eu trabalho há 49 anos em televisão, juntando o tempo de rádio e televisão, dá 52 anos que eu trabalho nessa área de comunicação. Tenho visto os acidentes graves, pessoas lastimadas, machucadas, mortas, mas me revoltou muito quando eu divulguei na rádio, infelizmente é a minha função como repórter policial, que aquele monstro que se diz pai sai, vai lá atrás do filho, pega o filho, leva o filho de Santa Catarina para o Pará, e lá ele acaba matando o filho para se vingar da ex-companheira que não queria mais saber dele, tá? E também para se livrar da pensão, porque o menino era autista e deficiente visual. Ele tinha que fazer a parte dele como pai.
E o menino, tadinho, que Deus o tenha a alma dessa criança, 11 anos, né? O menino estava assim ansioso que o pai viesse buscar ele, porque era o herói dele, para ele pensava assim, pô, vou lá para o Pará, vou sair de Floripa, vou lá para o Pará, vou lá junto com meu pai, vou passear, vou tirar férias, coisa e tal. Chega lá e morre nas mãos do próprio pai, do genitor dele. Que barbaridade, né? Do pai legítimo dele, o pai biológico. Lamentável, gente. Um fato como esse, que deixa a gente assim, extasiado. Aquele outro caso que aconteceu aqui em Blumenau também, daquela menininha de 4 anos que acabou morrendo no hospital, não resistindo aos ferimentos. Diz o padrasto que levou a criança para o hospital que ela tinha caído e que um cachorro brincando empurrou ela e ela bateu com a cabeça no piso. Mas as enfermeiras e os médicos do hospital que atenderam a criança na emergência disseram que não, ela tinha hematomas por todo o corpo, dando a entender que essa criança foi judiada, foi agredida, foi surrada ou jogada de um canto para outro, estava cheio de hematomas. Infelizmente, o laudo cadavérico da criança mostra que tem uma chapa, né, que foi tirada da cabeça dessa menina, aí mostra ali uma rachadura no crânio da criança. E daí, quem foi que fez isso? A mãe estava no trabalho e o pai que levou, o padrasto que levou a criança pro hospital. Ele chegou até a ser preso, depois foi solto depois da audiência de custódia. Gente, eu fico pensando assim, onde é que está hoje aquela graça de você ser pai, ser mãe? Tem mãe, aquela mãe que abandonou, deixou uma criancinha de 2 anos, estava dormindo quando ela saiu, mas a criança acordou e chamou pela mãe, pediu pela mãe em choro. A criança de 2 anos muitas vezes não fala. E a mãe foi para uma balada. Aí os vizinhos viram aquele choro daquela criança, um choro assim, forte. E o que aconteceu? Os vizinhos chamaram a polícia. Agora, essa criança está chorando, a mãe não está dando jeito. Já bateram na porta. Ô mãe, essa criança está chorando, o que houve? Quer ajuda? E cada vez mais a criança chorava. Aí a polícia foi, arrombou a porta e encontrou a criança já toda sujinha, toda defecada, urinada, né? Uma bebezinha de 2 anos de idade, né? Que barbaridade, né, gente? Então, aí a mãe agora que está pagando as consequências, né? O Conselho Tutelar tomou conta da criança e agora a justiça que está resolvendo a situação. Pessoal, nós estamos apresentando nosso programa De Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, Imagem da Cidade. Não saia daí, a gente vai ao intervalo comercial e já voltamos.